Pega um Bíblia aí, pega um legalista de hoje, um religioso, e dá para ele Yohanan 13. Diz, abre tua Bíblia aí. A vossa Bíblia, como dizia Jesus. A vossa Bíblia. Pega a tua Bíblia aí. Abre em João 13 e explica para mim esse contexto. Vai lá, pergunta para os Bíblias que te afrontam. Explica para mim aí. Explica para mim, João 13. Eu estou sedento para aprender. Deixa eu sentar aqui. Explica aí. É assim que eu faço com os Bíblias, aprendo. Explica para mim. Você sabe que teve uma reunião do Ex em Santa Catarina, quem estava lá lembra? Que entrou uma senhora muito simpática, muito querida, mas ainda a Bíblia. E ela me enfrentou. Você não acredita na Bíblia? Mas isso é heresia. Tu tá atacando a Bíblia, tá atacando a palavra de Deus. Depois que ela me insultou muitas vezes, eu disse, vamos fazer o seguinte. A senhora tem Bíblia? Não, eu não trouxe. Tá bom. Já que a senhora não tem, eu vou lhe emprestar uma Bíblia. Porque eu sou tão contra a Bíblia que inclusive eu tenho uma aqui. Mas a senhora não tem, não é? Vou lhe emprestar uma Bíblia. Emprestei a Bíblia para ela. Falei, agora por favor abre em Romanos 14. Ela demorou mais ou menos uns 5 minutos para encontrar. Eu falei, eu vou te ajudar. Romanos fica depois, tá? No Novo Testamento, passou Mateus, passou Marcos, passou Lucas, passou João, passou Atos, vai chegar Romanos. Aí ela abriu, falei, agora começa a ler. Com uma dificuldade de português imensa. Lendo tropeçado, falei, agora me explica. Ela ria. Falei, tá rindo do quê? Acabaram os insultos? Me explica isso aí. Eles não conseguem. Eles são bons para dividir, para insultar, para confundir, para achar que sabe algo, mas eles não sabem nada. Faça isso com eles. Me explica isso aí. Na tua visão evangélica, se você abrir, parece que Pedro está contra a unidade. Pedro é soberbo, escreva aí. Na visão do evangélico, e quando eu falo de evangélico, eu não estou falando da religião evangélica, não. Estou falando do evangélico na visão da raiz cristã, da cristandade evangélica. Católicos também são evangélicos, não sei se você sabe. Pastoral evangélico. Então, escreva assim, Pedro era divisor e soberbo na visão evangélica de João 13. Olha só como eles colocam Pedro. E não é. Pelo contrário, muito ao contrário. Pedro é o verdadeiro humilde aqui. E não o soberbo. Se você abrir a enciclopédia bíblica, a opinião de teólogos vão dizer, Jesus estava dando uma lição em Pedro porque Pedro estava arrogante. Pedro não queria deixar Jesus lavar seus pés. Ei! Alguém avisa o mundo que Pedro não era arrogante. Pelo contrário, Pedro foi o único a reconhecer que o mestre não poderia fazer isso com ele. Ele não era digno, ele é pecador. Você está entendendo que você abre o mesmo capítulo, o pergaminho é o mesmo, os olhos são outros. E na visão deles, Pedro é o arrogante. Pedro não é o arrogante. Pedro é o único humilde. E você sabe que momentos depois dessa última ceia, quem é que ficou? Quem é que enfrentou com a espada defendendo Jesus enquanto os outros todos fugiram? Pedro. Quem é que ficou lá perto do Sinédrio, enfrentando os soldados, com medo, mas ali, sem abandonar o mestre? Pedro. Para quem que Jesus apareceu dos 12, que agora eram 11? Pedro. Grande Pedro. A história está toda errada. A visão cristã e evangélica sobre Pedro é absolutamente adulterada. O único humilde aqui é Pedro. E eu vou revelar por quê. Está preparado? Ao ouvir isso, constrangido pela verdade, olha a humildade dele. Constrangido, jamais eu vou discutir com Jesus. Se ele é meu mestre, se ele está dizendo que tem que lavar meus pés, porque é importante mesmo, se é questão de unidade, porque todos lavaram, pronto. Sem discutir, imediatamente Pedro exclamou,
Sendo assim, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas pode lavar a minha mão, minha cabeça, meu corpo. Lava! Esse é Pedro. E Jesus respondeu: não estou dando banho em vocês. Viu, Pedro? Eu não vim aqui para lavar mão, pé, cabeça, não, só os pés. Não é o corpo. Porque isso vocês já fizeram, vocês já se arrumaram, a higiene pessoal para vir aqui nessa festa de Páscoa. Estou lavando apenas os pés como lição. Aí Jesus disse: quase todos vocês já estão limpos. Revelare. Na sua Bíblia está: se não lavar, não tem parte comigo. Não é assim que está aí? Uma adulteração para imposição de medo. Assim como nas passagens do batismo e ceia. Você lembra que quando você abre passagem da tua Bíblia de batismo e ceia, está na mesma linguagem? A mesma variante textual. Não tem parte comigo. Aquele que não comer da minha carne e meu sangue não tem parte. Não é assim que está na tua Bíblia? Para corroborar as ordenanças eclesiásticas. Você entendeu? Eles adulteraram essas partes, pois é nelas que a igreja de Constantino e Calvino possuem suas bases, nas ordenanças e sacramentos. O que seria do Papa, dos padres e dos pastores sem esses sacramentos? Como encher sinagogas, igrejas, paróquias, dioceses e arquidioceses sem isso, me diz? Como pagar a caríssima estrutura milenar e secular de milhares de templos e igrejas cristãs? Se tirar os rituais, liturgias e sacramentos para a salvação, quem frequentará as reuniões como igreja em liberdade? Grande revelare. O sistema entende tão pouco de Jesus, que além do batismo, algumas denominações e grupos cristãos até desigrejados pregam e praticam o lava-pés. Nunca entenderam a profundidade e ao mesmo tempo dualmente a simplicidade do ato de lavar os pés. Veja, se fosse por batismo, então, com base nessa passagem e outras, todas as igrejas cristãs deveriam batizar em toda a ceia, pés, mãos e cabeça. Está na Bíblia. Tem que batizar os pés em toda a ceia. Toda a ceia, lava pé, lava pé. Porque nesta passagem entendem como ritual judaico desnecessário. Eu vou explicar para você. A maior parte das denominações não pratica o lava-pés. Porque hoje, como era uma cultura judaica milenar antiga, como é que você vai adaptar isso hoje? Você acha que é bom na tua igreja lavar os pés das pessoas? É um ritual bom? Não é, né? Você já imaginou toda a ceia na Assembleia de Deus, na Batista, na Quadrangular, na Deus e Amor, na Assembleia, na Pentecostal, na Neopentecostal e na Católica? Você imaginou toda a ceia, toda a Eucaristia ter que lavar pés? Por isso só algumas denominações têm isso. Aquelas que acham que tem que seguir toda a Bíblia. Inclusive mulher menstruada, maldita, suja, imunda. Devia ser assim, mas essa parte não. Mas acontece que aqui a maior parte das denominações não praticam lava-pés. Aí sabe o que o pastor, o padre vai dizer? Não é necessário, porque nós entendemos o contexto exegético, que diz para nós que na verdade aqui é só uma lição que ele está dando aos discípulos de humildade e unidade. Ah, é? Quer dizer que hoje praticar lava-pés não seria bom. Não atrairia fiéis. Pelo contrário, alguns poderiam se afastar. Assim como, por exemplo, o ósculo santo, que hoje
Se fosse compatibilizar com os tempos de hoje, ficaria meio difícil. Homens beijarem mulheres. Não seria muito santo. Por causa da cultura. Mas na CCB tem ainda. Só lá. Por quê? Tomar ceia na mesma taça. Não, né? Isso não é higiênico hoje. Tem que mudar isso aí. Tem que mudar. Adaptam o que interessa. Mas que hipocrisia, não? Eu quero perguntar a vocês o seguinte: por que o lava-pés vocês dizem isso é um significado espiritual e o batismo não é? E a ceia não é? Tem coerência isso, gente? Me respondam, tem coerência? Se é para fazer ceia, pastor, que nem Páscoa é. Se é para fazer a Páscoa, que deveria ser só para macho circuncidado, mas até as mulheres na vossa igreja participam, então faz direito. Faz lava-pés. Não, lava-pés não. Lava-pés é significado espiritual. E no batismo da conversão entendem ser necessário, mesmo após o sangue de Jesus, o batismo na morte ter sido o único batismo que inseriu todos os salvos no seu precioso corpo. Mas é mais do que isso. A raiz está no porquê Jesus fez isso. Só um evoluído e sábio consegue entender por quê. O espírito, o substantivo, a moral da história. Por quê? Jesus é a Sofia em carne e o Hanan disse: tudo que ele faz tem um porquê. Escreva aí. Tudo que Jesus Cristo faz tem um porquê. Vamos ver entender aqui o porquê.